Puxa. Então aí eu venho, aperto, se dói, é porque então, bom, então você tem esse problema. Então eu posso falar para, se eu apertar, por exemplo, isso aqui, ó, Ela já engoliu o pé, já doeu. O que quer dizer? Então aqui já é a área da tireoide. E tireoide para mim não significa que a pessoa está com um problema hormonal só. Porque os hormônios, a tireoide pode estar produzindo direitinho os hormônios, mas não está sendo absorvido pelos então, órgãos responsáveis. O que pode causar isso? Isso pode causar problema no fígado, pode causar endometriose, pode causar uma série de outros, além de hipertiroidismo e hipotiroidismo. Quer dizer, você começa a tratar aqui esse ponto, que é um ponto vulnerável para a Thaís, antes que esses problemas cheguem. Exatamente, a ideia é essa. Só que o problema é que aqui no Brasil é muito comum, né, as pessoas só vêm procurar a gente quando o problema está instalado. Isso é uma grande verdade. A gente só vai tratar o problema, mas não trata a causa. Exato. Muitas vezes o problema volta porque você não tratou o que fez desencadear esse desequilíbrio no organismo, né? Exato. Às vezes a pessoa vem no consultório achando que separar o casamento está solucionado o problema dela. Quando o problema é ela, né? Não, o problema é só ela. Né? Muitas vezes o problema realmente é só ela. Como ela lida com a situação. É verdade. E às vezes quando pega no pé, você vê que é um trauma, às vezes, que ela teve de infância que está afetando o casamento. Então você trata o trauma, né? E aí o que acontece? Aí ela revê a vida de uma outra maneira. E eu até hoje, graças a Deus, eu não tive um caso de separação. E mais de 250 pessoas que me procuraram para isso. Para isso não teve. Não teve. A pessoa acaba se equilibrando. Exatamente. E aí reage àquilo que a incomodava de uma outra forma, né? Diferente da psicoterapia, nós só tratamos o paciente. Para nós, quem nos procura é que está com problema, que está vendo o mundo de uma outra maneira e está sofrendo por causa disso. Então nós estimulamos o cérebro, aí a mente da pessoa como que abre, né? Daquela abertura na mente, ela começa a ver as coisas de uma maneira diferente e começa a descomplicar. Porque pode falar. O que eu ensino muito lá no curso, né? Que na vida tudo é simples. Ou muito simples. A gente que complica tudo. O resto é isso. Eu também acho. Se a gente falasse aqui em problemas psicológicos ou até psiquiátricos, você consegue também, através de alguns pontos, perceber se a pessoa tem alguns problemas mais sérios? No caso de problemas psiquiátricos, nós estamos falando de desequilíbrio químico, né? No cérebro, e não apenas elétrico. Eu corrijo mais os elétricos. Então, nós tratamos problemas psiquiátricos com ajuda específica de psiquiatra. Mas usando a reflexologia como complemento. Como complemento. No caso de cardiologia também, pneumologia. Então, essas áreas, principalmente, nós só tratamos com acompanhamento clínico mesmo. Tem que ser um tratamento multidisciplinar. Multidisciplinar. Pressão alta, diabetes, tratamos, sim, com acompanhamento. As grávidas podem fazer uso também da reflexologia? Pode, sem problemas. Porque o nosso trabalho é o seguinte, eu não vou pegar aqui no ponto o útero dela, por exemplo. Eu vou pegar um ponto no cérebro dela que vai corresponder ao útero. Então, o que tiver de problema com o útero, não segurar bebê ou alguma coisa nesse sentido, então o cérebro vai mandar a correção, quer via hormonal, quer via enzimático. O cérebro vai decidir o que deve ser feito. O que tem que ser feito. E ele só não age assim por causa do estresse emocional que a pessoa passa. Então você vai, por exemplo, no caso de uma mulher que tem a infertilidade, mas nada comprovado pela ciência que a impeça de engravidar. Quer dizer, o útero está saudável, os óvulos, as trompas, tudo perfeito. Você com esse estímulo faz com que o cérebro dessa mulher trabalhe essa energia que não está sendo bem direcionada. Exato. Nem energia, eu diria, é a questão mais fisiológica mesmo. Né? Então se falta é hormonal, progesterona. Às vezes o problema é progesterona, que o útero não está trabalhando a progesterona. Mas a mulher em casa continua com os estímulos? Fazendo os estímulos ou não? Não é necessário. Uma vez por semana é o suficiente. Só uma vez por semana? É. É mesmo? Às vezes quando o problema é mais sério, 2 vezes por semana, mas é só quando a coisa é muito mais séria. Ontem a gente falava aqui no programa de um assunto que para mim é muito sério, que é a compulsão. E aí a gente entra em todo tipo de compulsão. E a ansiedade muitas vezes gera isso, né? Sim. Com a reflexologia você consegue fazer esse tratamento também? Sim. A questão da compulsão, ela pega dois órgãos principais. Um é hipotálamo e o outro é suprarrenal e a hipófise que controla o suprarrenal. Então você tem que trabalhar esse eixo, hipotálamo, suprarrenal e hipófise. Aí você vai conseguir. E não é uma coisa assim, ponto de ansiedade. Então só isso aqui, não é só isso aqui. Você tem que pegar todos? Não, tem um conjunto de pontos que nós trabalhamos para dar essa efetivação. Em média, varia muito de pessoa para pessoa o resultado obtido? Não, na primeira sessão a pessoa já tem resultado. Na primeira? Na primeira sessão ela já sai se sentindo diferente, ela já passa uma semana diferente na primeira sessão. Porque o nosso trabalho é esse, né? É cérebro, é sistema nervoso central. É através desses estímulos no pé que o cérebro manda para cá avisando que não está bom. Quanto maior o problema de saúde do órgão, maior a descarga elétrica o cérebro manda para cá.
E essa descarga elétrica vai provocar mudança de polarização nas moléculas e vai provocar ruptura nos microvasos. E aí forma-se bolhas de sangue. Então eu tenho que trabalhar. Enrijecimento. Exatamente, o que dá a impressão de ser cristal. Mas não é um cristal. Não é. É uma bolinha de sangue feito de acordo com a descarga elétrica. Puxa, é sério, hein? É. No caso de problemas de circulação, por exemplo, a gente sabe quantas são as pessoas que sofrem com varizes, quantas que deixam de trabalhar por isso também. Sim. Um caso de saúde pública até. Sim. Através da reflexologia você consegue trabalhar melhor? Isso é mais fácil de ensinar para as pessoas que têm esse problema de trabalhar até em casa. Nas canaletas, assim, olha, entre os metatarsos, então trabalhar com esse tipo de estímulo aqui, com pressão. Mas tem que ser uma pressão que a pessoa sinta dor. Tá. E quem tem circulação dói. Se a pessoa não consegue, não tem alguém para fazer isso para ela pode fazer nas canaletas das mãos. Ah, na mão? A mão também? A mão e o pé é igual. Tá? Então, se eu vou fazer em mim, é mais fácil para quem não tem tanta habilidade de pegar os pés. Exato, já pode fazer assim, com movimentos tipo de minhoquinhas assim, e ir apertando com bastante força. Exatamente. Se dói, você tem problema de circulação. A minha não está doendo, não. Então, você não tem problema de circulação. Dizem que se a gente tem dor de cabeça, um ponto bom para se apertar é esse, Aí é um ponto de acupuntura chamado intestino grosso 4. É o meridiano do intestino grosso. Quem tem problema de intestino preso ou outros problemas de intestino pode perceber alguns aspectos? A questão do intestino é uma coisa curiosa que você tocou. Muitas pessoas só pensam que o intestino está com problema. Mas quem dá o comando para o intestino funcionar é o reto. Então ele pertence ao sistema nervoso, né? Que ele é o reto, o parasimpático e o nervo vago. Então você tem que trabalhar os três juntos, a área do intestino, não só o intestino, a área do reto. Às vezes o problema é só no reto. O reto não está comunicando que está pronto para evacuar. E aí o intestino fica lotado? Fica lotado. Então nós temos que trabalhar, né? O sistema nervoso entérico completo para que a pessoa possa ter um intestino melhor. Diarreia, o contrário. Qual é o problema da diarreia? Diarreia não tem nada a ver com o intestino. É fígado o problema da diarreia. Quando a gente come alguma coisa que não caiu bem, a gente tem fala, meu fígado. Sim, é importante limpar. Ou por cima ou por baixo. Mas tem que sair. Tem que sair. Mas é bom você equilibrar também. Então, agora às vezes o fígado está com problema. Então você vai numa festa. Todo mundo comeu aquele mesmo doce, ninguém passou mal, só você. Só você. Então o problema é você. Mas quando a gente fala em trabalhar a doença antes que ela se instale, a gente teria que mudar o conceito da população. Sim. E principalmente dos hospitais, que podiam usar a reflexologia também ali para auxiliar seus pacientes, né? Exato. Olha, graças a Deus, o nosso instituto, por exemplo, né, ele tem um reconhecimento do CRM. Né? Bom. E nós temos vários médicos que apoiam esse tipo de trabalho, indicam pacientes para nós e nós também recomendamos para que sejam com eles. Sim, claro. Porque tem situações, o caso é cirúrgico, que eu pego no pé e falo, não, procura o especialista. Não vai tentar resolver sozinho, né? Não, o caso é cirúrgico e você tem que ir para o especialista. Então, nós trabalhamos muito junto com a classe médica, não tem essa questão de um querer fazer o papel do outro. Não, é tudo trabalhar muito bem juntos, dividido, né? Muito bem dividido e com muito respeito, inclusive. Agora, imagine se todos os hospitais aqui do Brasil, do mundo, tivessem um profissional de reflexologia ali para estimular antes da cirurgia, depois da cirurgia, até para a pessoa conseguir ter um restabelecimento mais rápido, Bem mais rápido, isso com certeza. Seria muito bom. Deixa eu mostrar para vocês aqui o livro, que também é uma dica ótima para você de casa, ó. Reflexologia Podal Sua Saúde através dos pés, primeiros socorros e técnicas de relaxamento. É para o leigo mesmo, né, Osni? Exatamente. E os cursos o leigo pode fazer ou é mais direcionado aos profissionais da área? Não. Nós temos desde donas de casa, médicos, fisioterapeutas, advogados, engenheiros, todo mundo fazendo curso com a gente. Ah, que legal. E do Brasil inteiro. Pode-se fazer reflexologia em crianças também? Pode, até é muito bom desde criança para começar. Olha, a gente tem aqui o quanto que essa técnica é antiga mesmo, ó. Até nos hieróglifos a gente já vê, ó, o quanto que também era usada a reflexologia. E o quanto que todas as pessoas, depois que fazem, pensam, por que eu não comecei a fazer antes, né? Exatamente. Tão mais simples resolver o problema antes que ele apareça, né? Lógico. Também acho. Qualquer dúvida que você tenha ficado querendo saber um pouco mais do trabalho do Osni, o telefone é o 0 operadora 11 5589 9959. 5589 9959. Queria agradecer demais a sua participação. Sei que a gente poderia ficar meses aqui, ainda faltar tempo, espero mais vezes, viu? A você também. Obrigada, viu, Thaís? Obrigado.